Boa noite, irmãos. Que a paz esteja com todos. Se você trouxe a sua Bíblia, abra 2 Coríntios, capítulo 10, o versículo 3 ao 5. Porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando-nos sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Diga assim: levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Pai querido, te agradecemos por esta noite. Te louvamos por esta palavra maravilhosa, Senhor. Porque em meio às dificuldades, nós temos o suporte da Tua palavra. Nós temos armas que não são carnais para vencer cada batalha. Por isso, nesta noite, nós clamamos: Espírito Santo, Tu és aquele que nos revela toda a palavra de Deus. Espírito Santo, nós te pedimos, venha nos instruir nesta noite de tal forma a compreendermos, não apenas na mente, mas que desça o nosso espírito, e assim a Tua palavra produza vida em nós. Que haja em nós, Senhor, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que se humilhou, que se entregou até a morte, e morte de cruz. Que nós possamos, ó Pai, receber de Ti nesta noite a revelação, a palavra rema, para que possamos lutar as guerras de forma eficaz, destruindo todo sofisma, toda fortaleza e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Espírito Santo, tens liberdade neste lugar. Nós tomamos agora o sangue de Jesus Cristo, que foi vertido na cruz do Calvário, e aplicamos sobre as nossas cabeças, aplicamos sobre cada pessoa, cada mente que aqui está, e declaramos liberdade do Teu Espírito, compreensão da Tua palavra, e assim, Senhor, o milagre venha a ser operado em cada coração, na vida de cada um de nós que estamos aqui nos expondo a Tua palavra. Amém, Jesus. Glória a Deus. Antes de você se assentar, diga para a pessoa aí que está do teu lado: que bom que você veio. Glória a Deus. Que bom que você está aqui. Que bom que você está aí nos ouvindo. Podem se assentar. Aleluia. Glória a Deus. Esta semana estava meditando na palavra, nas dificuldades, nas lutas que nós travamos, e o quanto o Espírito Santo nos ministra de uma maneira tão forte no nosso coração sobre a preservar a nossa mente. As maiores batalhas são travadas na nossa mente. E nós vemos aqui
O apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios e declarando exatamente isso. As armas da nossa milícia. Estamos numa guerra. Se os nossos olhos espirituais pudessem se abrir e nós enxergássemos, nós poderíamos ver tiros para todos os lados e em todas as direções. Nós estamos em uma guerra e nós precisamos estar cientes disso. Por isso Deus se revela a nós como um dos nomes dele é Jeová Sabaoth. Ele é o Senhor dos exércitos. E Ele está dizendo, as armas da nossa milícia não são carnais. Nós não lutamos na força do nosso braço. Porque se nós fizermos isso, nós vamos ser com muita facilidade destruídos pelo nosso inimigo. Precisamos compreender estas armas e saber utilizá-las. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Satanás estabelece fortalezas em nossa mente. Sabe, uma fortaleza é quando você conhece a palavra e aquilo não faz efeito na tua vida. Se torna uma fortaleza. Sabemos de cor que é, por exemplo, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas nós vivemos muitas vezes numa murmuração e num questionamento em querer coisas e em estar necessitados. Porque Satanás lança uma fortaleza para que aquela palavra não se estabeleça na nossa vida. E as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas para derrubar estas fortalezas. Quantos estão na igreja e não desfrutam das promessas de Deus? Quantos de nós cremos, mas ainda estamos sem desfrutar das promessas de Deus? Ele diz, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. E muitas vezes nós não estamos comendo o melhor desta terra, mas é promessa do Senhor. E estas armas que o Senhor nos dá não são carnais, mas elas são poderosas para destruir essas fortalezas, para destruir sofismas. Sofismas são mentiras que parecem verdade. São mentiras que entram em nossa vida e que nós achamos muitas vezes real. São mentiras cheias de razões. E nós muitas vezes engolimos essas mentiras. Mas as armas da nossa milícia não são carnais e são poderosas para destruir estas mentiras que vêm se estabelecendo em nossa vida. E toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, contra a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que é assim, então é assim. Mas há uma altivez maligna que se levanta contra a palavra de Deus. Quando Satanás chegou para Eva e disse assim, não é bem assim. Esse é um exagero, não é bem assim. A palavra de Deus, ela é bem assim. E ela quer dizer o que ela diz. E nós não podemos permitir que essa altivez maligna distorça a palavra do Senhor. E para isso temos armas. E nós, para compreendermos e usarmos estas armas, precisamos entender que a batalha é travada na mente. Por isso eu vou estar ministrando nessa sexta e sexta que vem sobre as leis da mente. Nós ganhamos batalhas e perdemos batalhas aqui na nossa mente. Nós somos vencedores
ou derrotados na nossa mente. E nós precisamos aprender a levar cativo. Não é isso que ele diz aqui? As armas da nossa milícia não são carnais, elas são poderosas para destruir fortalezas, anulando sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levando cativo os pensamentos à obediência de Cristo. Então a chave está na mente, a chave está no pensamento. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. O nosso Deus é um Deus trino. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Servimos a um Deus triuno. E Ele nos criou à sua imagem e semelhança. Possuímos, temos um corpo. Somos um espírito, né? É importante a ordem. Nós somos um espírito. Possuímos uma alma e habitamos num corpo. Corpo, alma e espírito. E a palavra do Senhor em Tessalonicenses diz que todo o nosso ser precisam estar íntegro e irrepreensível para o dia do Senhor. O corpo é esse que nós vemos, é essa carne. E o corpo fala do físico, da carne, dos 5 sentidos: visão, olfato, paladar, tato, audição. Isso está relacionado ao nosso corpo físico. A alma é algo mais profundo. A alma, a sede da nossa alma é a nossa mente. E a alma fala de pensamentos, emoções e decisões. Diga assim: a alma fala de pensamentos, emoções e decisões. Então é a nossa alma que decide. A alma fica no meio entre a carne e o espírito. E é ela que decide em obedecer a Deus ou não. A alma é uma questão muito importante. E nós precisamos discernir muito bem. E o espírito é algo mais profundo ainda. É a parte mais interna do homem que fala. O espírito fala da consciência e da intuição. E a palavra de Deus diz que Satanás cauterizou a nossa consciência. Nós temos a nossa consciência cauterizada. Por isso, quando nós aceitamos, quando a nossa alma decide por Cristo, nós passamos a ter vida. O nosso espírito que estava morto torna a viver. Mas aí a alma é que vai ter que ser conquistada dia após dia, para que eu viva uma vida plena e vença as batalhas. Amém, irmãos? Isso é um beabá do Evangelho. E se eu quero desenvolver a minha vida cristã, isso precisa estar bem claro na minha vida. Eu sou um espírito, possuo uma alma e habito num corpo. E todos esses 3 segmentos da minha pessoa precisam estar íntegros e irrepreensíveis para o dia do Senhor. E as batalhas são travadas em nossa mente. Por isso aqui Paulo está dizendo, nos ensinando que nós precisamos levar os nossos pensamentos cativos em obediência à palavra de Deus. Preso à palavra, ligado à palavra de Deus. E a primeira lei que nós precisamos compreender é que nós é que buscamos em que colocar a nossa mente. Deus nos deu livre arbítrio. Ele não vai interferir. A alma não está relacionada às nossas escolhas, às nossas decisões.
Ele nos deu livre arbítrio. Somos nós que escolhemos em que pensar. A decisão está em nossas mãos, está em nossa mente. O ser humano é que decide em que ele vai pensar. Nós é que buscamos em que colocar a nossa mente. E aqui, em Romanos, está bem claro isso. Eu quero ler com vocês Romanos capítulo 8, o versículo 5 a 8. Porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito. Os que se inclinam, o que é se inclinar? Se voltar, decidir para as coisas da carne, eles são carnais. Porque os que se inclinam para a carne, cogitam as coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o penhor da carne dá para a morte. O pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Então o resultado da carne é morte. E o resultado da escolha do Espírito é vida e paz. Por isso, versículo 7. O pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. E a nossa alma é que está aí diante dessa decisão, desta escolha. O que temos escolhido? O pendor da nossa vida, nós temos nos inclinado para as coisas da carne ou para as coisas do Espírito? O que são as coisas da carne? Ora, em Gálatas, Gálatas 5:16 começa a dizer ali uma lista das obras da carne e uma lista das obras do Espírito. Então depende de nós escolhermos em que pensarmos. A escolha é nossa. O que você tem escolhido? E isso vai depender toda a sua vida cristã. Se você escolher as coisas da carne, você vai estar escolhendo morte. Se você escolher as coisas do Espírito, você vai ter o resultado, que é vida e paz. Podemos pensar só nas coisas do Senhor, expor nossa mente à palavra de Deus. Nós podemos fazer isso. Como fazer isso? Lendo a palavra, assistindo filmes. A internet é uma bênção se você souber usar. Tem muitos ensinamentos dentro da palavra de Deus, ministradores que ensinam a palavra de Deus, filmes. Nós podemos em todo momento estar nos enchendo com as coisas de Deus, com a pregação da palavra, indo aos cultos, indo às células, mantendo amizades saudáveis junto com pessoas que buscam o Senhor. E tudo isso vai trazendo fortalecimento para o meu espírito. Se nós andarmos dessa mente, se nós buscarmos as coisas que são do alto, verdadeiramente, o inimigo não vai conseguir alcançar vantagem sobre a nossa vida. E isso está tudo aqui, na nossa mente. Sou eu que escolho. O que você tem escolhido? O que você tem escolhido? Quero ler ainda Colossenses, capítulo 3, versículo 1 e 2. Porque se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra.
Ah, mas pastor, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer as coisas. Eu estou no mundo. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. E eu posso sim, muito bem, trabalhar e encher a minha mente com a palavra de Deus. É uma escolha. É uma escolha, e nós precisamos todo dia, como aquela canção, todo dia o pecado vem, ou seja, todo dia eu preciso fazer a escolha, eu preciso escolher Deus. Todo dia há uma multidão de opções, todo dia há um prato de guisado, como a história de Esaú e Jacó. Ele vendeu a primogenitura dele por um prato de guisado, por algo tão insignificante, mas era algo que ele estava desejando. Ele escolheu aquilo, e depois ele chorou para desejar novamente a sua primogenitura, mas foi tarde demais. Hoje está diante de nós a escolha. E o que é que nós temos feito deste poder de decisão que o Senhor tem nos dado? Ninguém vai poder chegar lá no céu e dizer: olha, eu não sabia que era assim, me obrigaram a estar assim, a estar aqui. Não, é de livre e espontânea vontade. Satanás engana, Satanás mente, Satanás mostra uma coisa diferente. Ele é mentiroso, ele faz falcatruas, ele arma armadilhas. Mas Deus não. Ele nos dá o livre-arbítrio. Eu é que preciso escolher a minha mente. A minha vida deve ser alimentada com as coisas do alto, com as coisas de Deus. Eu não posso dar sequer uma colher de chá ao inimigo, porque se eu der essa colher de chá, a colherzinha de chá é o remédio, dá o remédio para fortalecer. Então você dá uma colher de chá para a carne, ela logo fica forte e bem forte. E nós precisamos logo matar a carne, levar cativo o pensamento, saber escolher em que a nossa mente vai pensar. A palavra de Deus diz assim: quem pode discernir os pensamentos do homem? O Senhor discerne os nossos pensamentos. E Ele continua dizendo em Coríntios que nós temos a mente de Cristo. Como que é possível nós termos a mente de Cristo? Porque a nossa escolha foi Deus hoje, amanhã, e amanhã será Deus e continuará sendo Deus. Então nós vamos estar com os pensamentos cativos, em obediência à palavra de Deus. Então logo nós vamos pensar como Deus, nós vamos ter a mente de Cristo. Vós tens a mente de Cristo, assim diz a palavra. Eu e você podemos ter, se quisermos, a mente de Cristo. Mas eu preciso escolher. O que você tem escolhido? O que você tem alimentado a sua alma? Com o que nós temos nos distraído? O que nós temos permitido que chegue até os nossos olhos, que penetre até o nosso pensamento? O que? Isso é muito importante. Isso vai determinar a sua vitória ou a sua derrota. E essa questão não é automática. Eu quero, eu tenho a mente de Cristo, mas isso não é um estalar de dedos. A palavra de Deus diz que nós devemos desenvolver a salvação da nossa alma. Desenvolver a salvação da nossa alma, a salvação dos nossos pensamentos. É uma constante conquista, é uma constante tomada de posição, essa questão dos pensamentos, porque Satanás ele injeta pensamento de uma forma muito sutil, e quando vê a gente está engodado, preso. Então nós precisamos desenvolver isso, desejar de tal forma a apurar, a fortalecer, a aperfeiçoar a nossa mente a pensar nas coisas de Deus. Diga assim: eu preciso desenvolver, aperfeiçoar, fortalecer, apurar a minha mente
a pensar nas coisas de Deus. É uma questão de disciplina. Se a nossa mente for um depósito das coisas que vêm de cima, vai ser difícil Satanás agir em nossa vida. Porque vem ansiedade, preocupação, agitações. Por que vem insegurança, medo? Por que essas coisas atingem a nossa vida? E às vezes tomam proporções enormes. Nós temos visto casos de chegar, de o medo, o horror e a depressão, a dificuldade ser tanta que pessoas chegam a tirar a própria vida, desejam a morte. E nós ouvimos servos de Deus muitas vezes fazendo isso. Nós já vimos isso. O que é isso? Porque a mente chega num estado de cansaço. A guerra, Satanás alcança tanta vantagem, porque não teve o poder de decisão, porque não disciplinou a mente, e ficou entregue às coisas deste mundo. E entrou neste estado terrível. E a batalha, muitas vezes, é perdida. Mas o Senhor não te chamou aqui para que você perca batalhas. A batalha está forte dentro da sua mente. E o Senhor te dá armas poderosas para destruir toda a fortaleza. Isaías capítulo 26 diz assim: tu conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti. Olha que coisa! O Senhor vai conservar em perfeita paz. O que é perfeita paz? Na perfeita paz não tem medo, não tem ansiedade, não tem insegurança, não tem dúvida, não tem raiva, não tem ódio, não tem rancor, não tem nada, é perfeita paz. E a palavra de Deus diz: tu conservarás, Senhor, tu conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti. Pergunto para você mesmo: onde está a minha mente? Onde que a minha mente está? Está firme, tem que estar firme no Senhor. E o versículo termina: porque Ele confia em ti. Conserva em paz, porque a mente está firme no Senhor. Por quê? Porque confia. Então, quando eu encho a minha mente, quando eu escolho encher a minha mente das coisas de Deus, eu vou me tornar forte. Eu vou ter visão das coisas. Eu vou perceber os ataques do maligno. Amém? Diga assim: sou eu que decido em que pensar. Onde vou colocar minha mente? Vem pensamento de tristeza? Não, dos vida em horror, em terror. Se a nossa mente se expõe a, seja o que for, que a nossa mente se expõe, nós vamos ser exatamente daquele jeito. Provérbios capítulo 23, verso 7, diz assim: assim como o homem imagina na sua mente, assim ele é. Do jeito que a gente pensa, do jeito que a gente se imagina, a gente é. Então, se nós estamos vivendo uma vida desregrada, nós vai surgir, aquilo vai brotar da nossa vida, da nossa a boca fala aquilo que o coração está cheio. As nossas conversas vão ser o quê? Vão transbordar o quê? Tudo aquilo que eu enchi a minha mente. Então eu preciso entender que se eu estou vivendo em tristeza sobre tristeza, em derrota, em angústias, é porque a minha alma está doente, gritando, precisando da palavra de Deus. Se eu estou vivendo em insegurança, em terrores horríveis, é porque a minha alma está precisando da palavra de Deus, porque eu tenho escolhido, é o resultado, está ali, é claro. A nossa vida vai expressar aquilo que nós escolhemos.
E nós precisamos fazer escolhas segundo o Senhor. Terceira lei: toda a direção de Deus é transmitida pelo Espírito. Deus dá direção ao seu povo pelo Espírito. Ele fala ao nosso espírito. O Espírito de Deus fala ao nosso espírito. E a nossa alma vai decidir se vai acatar ou não. Mas se nós somos daquele tipo de pessoa que não enche a mente da palavra, nós vamos ter dificuldades em escutar, em perceber a orientação de Deus. Olha o que o Salmo 143:10 diz: ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Teu bondoso Espírito me guie por terra plana. Então é o Espírito que nos dá a direção. Todas as vezes que precisamos tomar decisões, fazer escolha, é o Espírito Santo que vai falar ao nosso espírito. E se a nossa mente estiver cheia da palavra de Deus, ela vai discernir com facilidade e vai optar em obedecer. Porque eu vou levar cativo o meu pensamento em obediência. Obediência que a palavra de Deus. Por isso um crente que não conhece a Bíblia, ele não vai andar muito tempo, ele não vai caminhar muito tempo no Evangelho. Ele é presa fácil, ele é vulnerável. Eu preciso conhecer, eu preciso ler a palavra, eu preciso encher a minha mente com a palavra de Deus, para que eu perceba a direção que o Espírito de Deus está me dando. Tomar a decisão correta, agir de maneira correta. É Ele que me ensina a fazer a vontade dEle. É o Espírito Santo que me guia para fazer a vontade dEle, para andar no bom caminho, para tomar a decisão correta. Então, quando eu estou em Cristo, eu tenho direção. Se nós somos filhos, a palavra de Deus diz: se vós sois filhos, vocês são guiados pelo Espírito de Deus. Todo aquele que é filho de Deus é guiado pelo Espírito de Deus. Mas como é que eu vou ser guiado se eu não conheço a palavra? A palavra de Deus também diz assim, que o Espírito vos fará lembrar de toda a palavra que foi vos ensinada. Ué, mas e se eu não me exponho ao ensinamento? Se eu não me exponho à palavra de Deus, o que é que o Espírito Santo vai me fazer lembrar? Então eu preciso conhecer a palavra. Quarta lei: a direção recebida nos dá uma oportunidade de fazer escolha. Então eu recebo a direção e daí eu vou fazer a escolha: obedecer ou não obedecer. Hebreus 3,15: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como foi lá nos dias de Moisés. Deus deu uma direção, eles endureceram o coração, não quiseram obedecer. A direção veio, mas eles não quiseram obedecer. O Senhor está dando direção, e quantos de nós não queremos saber da direção de Deus? Deus está falando, é assim, você precisa proceder dessa forma no seu trabalho. A Bíblia ensina como devemos agir no trabalho, na nossa vida conjugal, na nossa vida familiar, no nosso namoro, em todos os aspectos, em todas as áreas da nossa vida. A palavra de Deus nos orienta. Ele diz: se você ouvir, não endureça o coração. Mas muitas vezes nosso coração se endurece. Deuteronômio 11:26: eis que ponho diante de vós a bênção e a maldição. Eu te aconselho a escolher a bênção. Mas se você quiser escolher a maldição,
Ninguém vai poder dizer naquele dia que não ouviu falar, porque este evangelho será pregado em toda parte do mundo, a todas as pessoas. Ninguém vai poder dizer que não ouviu falar. E nós vamos ser condenados, sabe por quê? Pela quantidade de vezes que nós rejeitamos a Cristo, rejeitamos a sua palavra. Não endureça o coração. Hoje o Senhor te chama, hoje o Senhor te chama, hoje o Senhor te instrui a você ouvir a voz dEle, a você conhecer a palavra dEle, a você andar nos caminhos dEle. Então não podemos endurecer o nosso coração. A mente diz não, o coração se endurece. Um espírito de independência entra na nossa vida e nós achamos que somos dono da nossa própria vida e começamos a dizer, não, não é bem assim, e torcemos a palavra de Deus para a nossa própria perdição. E tudo isso acontece em nossa mente. A quinta lei da mente: uma mente perturbada é danosa à vida espiritual. Se a nossa mente está perturbada, se a nossa mente está doente, se a nossa mente não conhece, não é exposta à palavra de Deus, ela está vulnerável a todos os pensamentos externos, a tudo aquilo que o inimigo lança, então isso vai trazer dano à nossa vida espiritual, à nossa vida emocional e à nossa vida física. Eu quero ler com vocês Filipenses capítulo 4. É tão importante que a nossa mente esteja em paz. Como está a sua mente? Uma mente cansada é muito triste, traz muito, muito dano à nossa vida. Filipenses capítulo 4, verso 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Não ande ansioso por coisa alguma. Ansiedade é o que mais a gente tem ouvido falar, né? Ansiedade. Problemas emocionais. E a palavra de Deus diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Você está com alguma necessidade, algum temor, alguma coisa, seja tudo isso conhecido diante de Deus. Você pode se achegar a Deus e falar a Ele: Senhor, está acontecendo isso, eu estou preocupado, eu estou assim, Senhor, eu entrego nas Tuas mãos, eu estou precisando disso, estou precisando daquilo, a minha família, o meu trabalho. Chegue diante do Senhor, exponha a Ele, seja conhecido, é isso que Ele está dizendo aqui, seja conhecido diante de Deus todas as vossas necessidades. Se clame ao Senhor, seja conhecido diante dEle. Versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendeste e recebeste, e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Então nós temos que rejeitar toda ansiedade, rejeitar todo temor, toda dúvida, e fazer conhecida através das nossas orações. Todo dia é dia de orar. Na terça-feira, das 9 às 10, nós estamos aqui, a igreja ora. É importante que todos estejam, quanto mais estiverem aqui para a oração, melhor será. Mas não é só na terça, é todos os dias. Buscar ao Senhor.
Todos os dias apresentar as nossas necessidades diante dele. E aí, ele vai nos dar paz. A oração produz paz. A oração nos dá descanso, porque nós entregamos a ele. E ele vai nos conservar em paz, nos dando vitória, com certeza. Talvez uma vitória que não seja nem aquilo que a gente planejou, que a gente queria, mas ele vai encher o nosso coração e dar a tranquilidade e a paz. A paz vai invadir, fazendo assim, a paz de Deus vai invadir o teu coração. Então o padrão para o nosso pensamento ter paz, é tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é agradável, tudo aquilo que é honesto, tudo aquilo que é de boa fé. Se você está pensando mal de alguém, se você está culpando alguém, se você está com raiva de alguém, se você está magoado com alguém, se você está irritado com alguém, se você está se achando miserável, esse pensamento é do inferno. É para te deixar ansioso, depressivo, triste. É para te derrotar. Mas o padrão de pensamento daquele que ama a Deus é esse. E às vezes a gente fica fazendo tanto jejum de alimento. Isso é bom, é necessário, precisa. Mas a gente precisa fazer jejum de palavras negativas. Porque a boca fala aquilo que o nosso... Está cheio o nosso coração, a nossa mente. A gente libera palavras de murmuração, de ataque. Muitas vezes o nosso ataque é com as pessoas de carne e osso. E isso não é dessa forma que nós vencemos as batalhas. Então nós precisamos nos esvaziar de nós na oração, apresentar diante do Senhor, para que recebamos paz. E o Deus da paz conservará em paz o teu coração. Vai limpar, vai tirar a mágoa, vai tirar a raiva, vai tirar o desejo de pecar, vai tirar todas as coisas que não agradam a Ele. Mas se nós alimentarmos pensamentos negativos, pensamentos horríveis, de preocupação, de lascívia, de pecados terríveis, nós vamos produzir enfermidades no nosso próprio corpo. A preocupação, cientificamente provado isso, irmãos, a preocupação traz enfermidades, dores de estômago, palpitações, problemas no coração, insônia, depressão, doenças de pele, tudo isso por causa de preocupação, por causa de ansiedade. O nosso corpo físico é afetado, nós envelhecemos mais rápido, por causa de preocupação, por causa de ansiedade, por causa de perturbação na nossa mente. Por isso que o Senhor, Ele nos orienta tanto a que a nossa mente esteja focado na palavra e o nosso pensamento seja em coisas boas. Então nós precisamos saber decor esses Filipenses 4:8, que é o padrão para o meu, para o teu, para o pensamento daquele que ama a Deus. Amém, irmãos? Eu quero orar por você. Nós vamos orar agora. São 9 leis. Nós vamos falar ao restante a semana que vem. E a semana que vem nós vamos ungir as pessoas. Hoje eu quero orar. Você mesmo vai pôr a mão sobre a sua cabeça. Nós vamos pedir perdão, porque nós aqui permitimos pensamentos malignos. Nós aqui permitimos pensamentos de derrota. E todas as nossas frustrações é culpa de nós mesmos, porque nós escolhemos ocupar o nosso pensamento com derrotas e frustrações. E nós vamos pedir perdão hoje a Deus por todas as vezes que deixamos o nosso pensamento à vontade do maligno. Uma mente passiva é terrível. Uma mente passiva é aquela que deixa que entrar tudo quanto é pensamento. Não podemos fazer isso. Nós pecamos quando fazemos isso. E eu convido a você a se colocar de joelho, se você puder. Se não puder, se você quiser ficar em pé ou sentado mesmo, busque uma posição de rendição. Nós estamos entrando em um tempo de conquistas, eu creio. Eu creio que é um tempo novo na tua vida, na tua casa. E o Senhor está te dando armas para que você viva uma vida de vitória.
O Espírito Santo está aqui. Ele conhece o teu coração, Ele conhece a tua vida, as suas aflições, as suas dificuldades, as suas limitações. E nós vamos fazer aquilo que a carta aos Filipenses está nos orientando nessa hora. Fazer conhecido diante de Deus todas as nossas necessidades. O que é que tem tirado o teu sono? O que é que tem te preocupado? O que é que tem causado tristeza em teu coração? O que é que tem causado dúvidas, medos, pavores, insegurança, dificuldades? O que é que tem te prendido nas garras do inimigo para viver uma vida em vícios, em pecados, em coisas que não agradam a Deus? Nós sabemos que a inclinação da carne é morte, e muitas vezes nós estamos presos. Coloque tudo isso diante de Deus agora. Fale com o teu Pai, o meu Pai, o nosso Pai. Oh Senhor, nós temos deixado a nossa mente tão vulnerável. E nesta hora nós queremos te pedir perdão, Senhor, porque temos permitido pensamentos que não te agradam. Temos permitido que o maligno faça ninho em nossa mente. Alimentamos pensamentos horríveis a respeito de nós mesmos, a respeito das pessoas que amamos, a respeito das pessoas que estão perto, que estão longe. Nós queremos te pedir perdão por deixar o nosso pensamento tão à vontade, Senhor. Nós queremos verdadeiramente cumprir aquilo que o apóstolo Paulo disse na sua segunda carta aos Coríntios. Nós queremos levar os nossos pensamentos cativos, levar os nossos pensamentos presos à tua palavra. Todo pensamento que é contrário à tua palavra, toda altivez que tem se levantado contra o conhecimento de Deus, nós temos armas poderosas em Deus para destruir toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Nós temos armas para destruir todo sofisma, todas as mentiras, mentiras que parecem verdades, mentiras que são cheias de argumentos, que parecem tão reais, que nos levam a viver uma vida de desobediência, uma vida de tristeza, de angústia, de derrota. Quantas fortalezas, ó Pai, estão na nossa mente, quantos sofismas, e quanta altivez, Senhor, quanto orgulho, quanto orgulho, quanto orgulho, quanto orgulho, quanto orgulho, que nos impede de levar os pensamentos cativos em obediência à tua palavra. Quanta independência. Queremos te pedir perdão, Senhor. Nós temos falhado. E o inimigo tem conquistado territórios em nossa mente. Mas nós queremos fazer um marco neste dia na nossa vida. É tempo de conquistar a nossa mente. É tempo de conquistar os nossos pensamentos, levar eles cativos, subjugados a Cristo. Os nossos pensamentos subjugados, submetidos a Cristo, submetidos à palavra de Deus. Nos revela, Senhor, dá-nos esse entendimento, que as batalhas são travadas na nossa mente,
E Tu nos dá condições para vencer através da Tua palavra. Nos ensina a levar os nossos pensamentos cativos em obediência, Senhor. Oh Espírito Santo, nos enche, Espírito Santo. Quebranta-nos. Aplicamos o sangue de Jesus sobre a nossa mente. Senhor, abre os nossos olhos espirituais. E que nós possamos exercer a autoridade que Tu nos dá sobre o nosso pensamento. Tu nos dá hoje, Tu nos eleva a um nível maior de autoridade sobre os nossos pensamentos. Libera do alto céu, Senhor. Flui do alto céu sobre as nossas vidas esta autoridade sobre em que pensar. E sejam rechaçados, destruídos, desbaratados os inimigos da nossa mente. Oh Senhor, aviva-nos, Senhor, nos enche. Oh, aleluia. Nós Te adoramos, Senhor. Receba. Se coloque em pé agora. Se coloque em pé. Coloque a sua mão sobre a sua cabeça. Receba a autoridade do Senhor. Precisamos compreender, entender que a escolha é nossa. Que o Senhor nos dá o livre-arbítrio. E que Satanás não pode impedir as nossas escolhas. Satanás não manda na tua vontade, no teu poder de decisão. A sua mente é a mente de Cristo. E a partir de hoje você vai escolher pensar nas coisas que são do alto. Porque aquele que recebeu a nova vida em Cristo, ele pensa nas coisas que são do alto. Oh, aleluias, aleluias. Espírito Santo, passa agora, sopra agora. Oh, toda cauterização na mente, toda cauterização na mente que leva os nossos pensamentos de uma forma a viver de maneira derrotista, de maneira pecaminosa, de maneira a se afastar de Deus, dos seus caminhos. Em nome de Jesus, nós ordenamos agora: solte as mentes. Satanás, solta os pensamentos, solta as decisões, solta as emoções agora, e declaramos mentes controladas pelo Espírito Santo, mentes conduzidas pela palavra de Deus. Rechaçamos todo o poder das trevas que atua, que cauteriza e que impede o fluir do Espírito em nossas vidas. Aleluia. Diga assim: eu recebo a autoridade do Senhor para escolher em que pensar. E eu declaro que levarei os meus pensamentos cativos em obediência à Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, eu tenho armas poderosas em Deus para destruir
fortalezas na minha mente, sofismas na minha mente, e toda altivez, e todo orgulho que se levanta contra o conhecimento de Deus. Declaro que andarei em obediência, e a minha mente está firme em Ti, porque eu confio em Ti. Aleluia, glória a Deus. Aplauda o Senhor. Inimigos estão caindo por terra. O dominar, Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Seus inimigos cairão, nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há, Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados, confiando em Ti, confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Não percam, domingo tem escola bíblica. Já começou a classe dos adolescentes. Então venham, tragam seus filhos, venham participar das aulas, estão uma bênção. E domingo à noite, culto da família. Vocês não podem perder. Amém? E a semana que vem nós vamos continuar sobre esse assunto. E nós vamos depois, a semana que vem, estar ungindo a sua mente. E Deus tem algo poderoso para realizar. E cadeias estão sendo quebradas na tua vida. Amém? Levante suas mãos para o alto. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Amém. Deus abençoe.